Vamos ver se a gente consegue. Essa aqui é a nossa oitava aula de métodos matemáticos e engenharia naval. Hoje nós vamos falar de estabilidade de métodos numéricos. Pessoal, a gente diz que um sistema de equações, um sistema linear de equações diferenciais ordinárias é inerentemente estável se a solução transiente é limitada quando o tempo tende a infinito, tá? E a condição necessária para que isso aconteça é que a parte real de todos os valores da matriz do sistema seja menor ou igual a zero, ou seja não positiva, tá? Então tá aqui, ó, é a condição necessária aqui, ó. Parte real de todos os autovalores seja menor ou igual a zero, tá? Então, por exemplo, se você tem um autovalor complexo, lambda, lambda j igual a alfa j mais i beta j. A parte real de lambda j é o alfa j, certo? Tá legal? A solução transiente é dada por isso aqui, ó, somatório de j variando de 1 até m de cj, vetor xj é elevado a lambda jt. Então vai ficar substituindo o lambda, né? Substituindo lambda j igual a alfa j e beta j, ficaremos com somatório de j variando de 1 até m de cj, vetor xj é elevada a alfa jt, mas é elevada a i beta jt. Isso aqui, pela fórmula de Euler, é cosseno de beta jt mais i seno de beta jt, que é limitado, tá? Vai ficar oscilando lá, tá? Sempre cosseno. Agora, quem vai ditar a amplitude é o alfa, é elevado a alfa jt. Então, se o alfa for positivo e o tempo crescer, isso aí explode, entendeu? Então, dá para ver daí a condição necessária, entendeu? Para que o sistema seja inerentemente estável. Basta que o alfa j seja menor ou igual a zero. Se ele for menor que zero, quando o tempo vai para o infinito, o e elevado a alfa j t vai para zero, certo? Ou se o alfa j for igual a zero, o e elevado a alfa jt vai ser igual a um e a solução transiente vai ficar oscilando entre um e zero por causa do cosseno, cosseno e seno, entre um e menos um, entendeu? Que é limitado, satisfaz a condição, né? Ou seja, é um sistema com estabilidade inerente, né? Porque se a solução transiente é limitada, né? Quando o tempo tende a infinito, a gente diz que o sistema é inerentemente estável. No caso aqui, quando o alfa j for igual a zero, a solução transiente vai ficar oscilando entre um e menos um, é limitado. Então também satisfaz a condição de estabilidade inerente. Beleza? Entenderam o que é a estabilidade inerente de um sistema linear de equações diferenciais ordinárias? E a condição necessária? Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar a equação da convecção, tá? Então, vamos aproximar aqui a derivada espacial da equação da convecção, e aí nós vamos ficar com isso aqui, ó. Vamos aproximar uma aproximação centrada de segunda ordem, né? Ou seja, d rho x vai ser aproximado por uj mais um menos uj menos um dividido por 2 ΔX, tá? Considerando condição de contorno periódica, o que significa condição de contorno periódica? Significa que o valor da função em x igual a zero é igual ao valor da função em x igual a 1. Então, quando eu for colocar os índices, quando eu gero minha malha, eu dou um índice para cada ponto da malha. Então, isso aqui vai ser o ponto 1, aqui vai ser o ponto 2, ponto 3, genericamente i mais 1, i menos 1, até m. E no ponto x igual a 1, eu vou colocar o mesmo índice do ponto x igual a zero, porque a condição de contorno é periódica, então o valor da função aqui, no ponto x igual a zero, vai ser igual ao valor da função no ponto x igual a 1.
Por isso que eu vou utilizar o mesmo índice, tá? Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou aplicar para o ponto número um. Aliás, o ponto um não, né? Ponto um é a condição de contorno. Vou aplicar para o ponto um. Eu apliquei. Ah, não, não. Tá certo. Beleza. Vou aplicar para o ponto um. Vou aplicar para o ponto um aqui. Quem é que está à esquerda do ponto um? Quem é que está à esquerda do ponto um? Condição de contorno periódica. Quem é que está à esquerda do ponto um? Ponto M. Olha aquele aqui, ó. À esquerda do ponto um é o ponto M, tá? E quem está à direita do ponto 2? Mas você vê que eu não vou aplicar nele, entendeu? Então, aplicando essa equação para o ponto I igual a um, eu vou ficar com d1 dt igual a menos alfa, o 2 menos o m dividido por 2 delta x, viu? Entenderam isso aí? Condição de contorno periódica, à direita do ponto um está o ponto m. Vou aplicar para I igual a 2, eu vou ficar com d2 dt igual a menos alfa, o 3 menos o 1 dividido por 2 delta x, tá? Vou aplicar para I igual a 3, isso aqui vai ficar du3 dt vai ser igual a menos alfa, o 4 menos o 2 dividido por 2 delta x. E assim por diante até o ponto M. Até o ponto M. Então, à direita do ponto M está o ponto 1. À esquerda é o ponto M menos 1. Então, no ponto I igual a M, isso aqui vai ficar dum dt igual a menos alfa, o 1, que está à direita do ponto M, menos o M menos 1, que está à esquerda do ponto M, dividido por 2 delta x. Aplico de novo para o ponto 1? Não, já apliquei uma vez. Tá? Só aplico uma vez. Senão o sistema vai ficar indeterminado. Você vai ter duas equações iguais ali. Tá claro isso aí, pessoal? Tá claro? Ah, esse tipo de questão aí costuma cair na prova, tá? Aí eu vou escrever isso aí na forma matricial, tá? Escrevi na forma matricial, tá legal? E aí eu vejo que essa é uma matriz tridiagonal periódica. É uma matriz de banda periódica. Sabe por quê? Não é uma matriz tridiagonal simples, porque aparece esse cara aqui, ó. Aparece esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Porque veja que na primeira equação, o que aparece aqui? Do lado direito, aparece o 2 e aparece o m, viu? Então, quando eu for montar o sistema, vai aparecer o coeficiente de U2, que vai ser, eu vou botar o menos alfa sobre 2 delta x em evidência, então vai aparecer o coeficiente do U2, vai ser 1, e o coeficiente do m, que vai ser menos 1. Viram isso? Alguém não enxergou isso? Então, veja, na segunda linha, tudo normal, né? Na segunda linha, você vai ter a diagonal inferior menos 1, a diagonal principal 0 e a diagonal superior 1. Significa que vai aparecer o 1 e vai aparecer o 3 na segunda equação. Ó. Na segunda equação aparece o 1, o sinal negativo ali, e o 3. Tá? Viram isso? Aqui é o coeficiente do 1, porque eu botei o menos alfa sobre 2 Δx em evidência. Tá? Então, o coeficiente do 1 vai ser menos 1, o coeficiente do 2 vai ser 0, porque o 2 não aparece, e o coeficiente do 3 vai ser 1. E mais nada. E assim sucessivamente. Agora, veja, todas as equações aparecem o menos 1 aqui, né? Só na primeira equação que não aparece o menos 1, porque ele, na verdade, ele está aparecendo aqui, ó. Tá? E vai assim até a última equação. Na última equação, olha lá, vamos lá na última equação. Aparece o U1 e aparece o menos o m menos 1, tá? Então vai aparecer o coeficiente do 1, uma vez que eu botei menos alfa sobre 2 delta x evidência, o coeficiente do 1 vai ser esse 1 aqui, e aí o coeficiente do 1 menos 1 vai ser menos 1, tá aqui, ó. Alguma dúvida? Você pode pensar o seguinte, veja que na diagonal superior tem um 1, né?
O um aqui desse cara aqui, ele não aparece à direita, ele aparece aqui no início aqui, tá? Por causa da condição periódica. Essa é a questão certa na prova, hein? Questão certa na prova, tá? E aí, podemos escrever isso dessa forma aqui, ou seja, vetor U, dt igual a matriz A vezes o vetor U, tá? Onde a matriz A ela é uma matriz de banda periódica. Eu botei aqui, ó, matriz de banda periódica com diagonal inferior menos um, diagonal principal zero, diagonal superior um. Quando eu digo que é uma matriz de banda periódica, significa que vai aparecer esse cara aqui e vai aparecer esse aqui. Tá legal? Dúvidas? Alguma dúvida? Não? Bom, para uma matriz de banda periódica, M por M, com diagonal inferior A, diagonal principal B e diagonal superior C, né? Essa formulinha eu peguei lá do Lomax, tá? Ela é fornecida na prova. Lambda M vai ser igual a B mais A mais C, cosseno de 2πm sobre M maiúsculo, menos I, A menos C, seno de 2πm sobre M maiúsculo, M variando de 0, 1, 2 até M menos 1. Tá legal? Beleza? E aí queremos agora determinar o alto valor. Queremos aí determinar o alto valor, utilizando aquela equação ali. Então, quem vai ser o A na minha matriz, quem vai ser o B e quem vai ser o C? Quem vai ser o A na minha matriz A? Quem é o A da minha matriz A? Hã? Esse é o erro que todo mundo comete na prova. Você não está vendo um escalar multiplicando a matriz? Quando você multiplica um escalar por uma matriz, o que é que acontece? Todos os elementos da matriz são multiplicados por aquele escalar. Então, ó, isso aí o pessoal erra, cara. O pessoal erra na prova. Chega na prova, põe um aí. Não sou. Por quê? O cara falta, chega atrasado, né? Então, quanto vale o A? Alfa sobre 2 delta x. Quanto vale o B? Zero. Quanto vale o C? Menos alfa sobre 2 delta x. Beleza? Beleza, Daiane? E aí é só você substituir esses valores aqui, ó. O ABC substitui aqui, 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 aqui e aqui. E você vai chegar aos altos valores da matriz do sistema, associado à equação da conversão. Esquema centrado com condição de contorno periódica, tá? A, a pergunta é, esse sistema, ele é inerentemente estável? Esse sistema aí, ele é inerentemente estável? Hein? A condição para que o sistema seja inerentemente estável é que a parte real dos autovalores seja menor ou igual a zero. Quanto é que vale a parte real aqui? Do lambda? Zero. Vale zero. Ou seja, satisfaz a condição de estabilidade inerente. O sistema é inerentemente estável, tá? E satisfaz a condição de estabilidade inerente. Tá aqui, ó. Todos os autovalores satisfazem, porque a parte real de todos eles é zero. Porque isso aí é imaginário puro, meu Deus do céu. Tá vendo o i aqui, ó? O i é raiz de menos um aqui, tá? O i, raiz de menos um. É um imaginário puro, tá? Beleza. Ah,
Eu peguei e fiz o seguinte, eu normalizei o alto valor, tá? Normalizei o alto valor por delta x e alfa vezes lambda m. Isso aqui ficou menos i seno de 2 mπ dividido por m maiúsculo, tá? E aqui eu botei a parte real de lambda delta x sobre alfa, e aqui eu botei a parte imaginária de lambda delta x sobre alfa. E, portanto, o, o lambda delta x sobre alfa vai variar de quanto a quanto? Hã? Oi? Tem um i multiplicando ali. Vai variar de menos i aí. Está no eixo imaginário. De menos i aí. Então, vai de menos i. Os altos valores vão estar todo ao longo do eixo imaginário aqui, ó. Até aqui em cima. Todos eles aqui, ó. Beleza? É o lugar geométrico dos altos valores. No eixo imaginário. Ou seja, os altos valores da equação da convecção, com esquema centrado, condição de contorno periódica, são imaginários puros, tá? Estão no eixo imaginário. Beleza? Vamos da equação da difusão. Equação da difusão. Vamos fazer a mesma análise para a equação da difusão. Vamos pegar aqui a segunda derivada, vamos aproximar. Uma aproximação centrada de segunda ordem, tá aqui, ó. Tá legal? E, e vou aplicar, considerando aqui condição de contorno de Dirichlet. O que significa a condição de contorno de Dirichlet? Eu, corintiano. O que significa a condição de contorno de Dirichlet? Daiane, Ana Carolina, não. Maria Carolina. Maria Carolina. Condição de contorno de Dirichlet. Pô, se a Maria Carolina não sabe, ninguém sabe. Não adianta nem perguntar para ninguém. O valor da função é conhecido na fronteira. Eu falei isso acho que na primeira aula. Você conhece o valor da função, é conhecido. Condição de contorno, você conhece o valor da função. Você conhece o U1 e você conhece o UN. É conhecido, tá? Então, eu vou pegar essa equação, vou aplicar somente aos pontos interiores, ponto 2, ponto 3, até o ponto N menos 1, tá? Então, aplicando para o ponto 2, isso aqui vai me dar du2 dt igual a i sobre delta x ao quadrado, o 3 menos 2, o 2, mais o 1. Aplicando para o ponto i igual a 3, eu vou obter isso aqui, ó. Du3 dt igual a ni sobre delta x ao quadrado, o 4 menos 2, o 3, mais o 2. Aplicando para o ponto 4, i igual a 4, isso aqui vai dar du4 dt igual a ni sobre delta x ao quadrado, o 5 menos 2, o 4, mais o 3. Isso é questão certa. Vai cair uma questão dessa aí no prova. O Ni é a difusividade térmica da equação da difusão, tá? Aplicando para o ponto i igual a n menos 2, vai ficar dun menos 2 dt igual a ni sobre delta x ao quadrado, o n menos 1 menos 2 o n menos 2, mais o n. Eu esqueci o m aqui, ó. Poxa vida. Aqui é n, tá? Olha, eu vou corrigir agora. Se não corrigir agora, eu vou corrigir. Tá, então eu vou corrigir agora. Ao vivo. Como é que é? Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Fazer ao vivo, sem edição, que eu não tenho tempo para isso. Também não quero a perfeição. O negócio é passar informação.
Não quero um vídeo perfeito, não. Ok, então, beleza? No ponto I igual a N menos 2, tá? Então, aplicando agora para o ponto I igual a N menos 1, isso aqui vai ficar I igual a N menos 1, vai ficar DUN menos 1 dt igual a Ni sobre delta x ao quadrado, UN menos 2, UN menos 1, UN menos 2. Pessoal, isso aqui não tinha, tudo isso aqui que eu estou falando agora, não tem no slide antigo, tá? Mas eu dei uma atualizada, vou ter que atualizar de novo por causa desse erro, tá? Tem que atualizar de novo. Então, isso aí foi coisa nova que eu acrescentei no PDF, tá? E aí, escrevendo isso aí na forma matricial, ó, 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 né? É uma matriz de banda simples, né? Não aparece aquele carinha chato aqui, ó, entendeu? Ela é tridiagonal, com diagonal inferior 1, diagonal principal menos 2, diagonal superior 1, tá? E aqui, esse é o vetor de condição de contorno, aqui, ó. Isso aqui é o vetor BC, tá? Então, e aqui eu botei, obviamente, botei um ni sobre delta x ao quadrado em evidência, né? Então, eu posso escrever o meu sistema dessa forma aqui, ó, na forma vetorial, d vetor u dt igual a matriz A vezes vetor u mais o vetor de condição de contorno. Veja que no vetor de condição de contorno, aparece aqui a condição de contorno em x igual a zero e aparece aqui a condição de contorno em x igual a 1, tá? E o resto tudo zero. Onde a matriz do sistema vai ser ni sobre delta x ao quadrado, multiplicando a matriz de banda com diagonal inferior 1, diagonal principal menos 2, diagonal superior 1. Tá? Aí a pergunta que não quer calar. Vamos, antes disso, né? Vamos lá. Para uma matriz de banda simples, M por M, devia ter botado. Ah, tudo bem, M por M, com diagonal inferior A, diagonal principal B, diagonal superior C, o Lomax fornece essa equaçãozinha para você calcular os autovalores, tá? Vai ser igual a B mais 2 raiz quadrada de AC, cosseno de MP sobre M maiúsculo mais 1, M variando de 1 até M maiúsculo, tá legal? E aí, para eu substituir o ABC, quem vai ser o A na minha matriz, quem vai ser o B e quem vai ser o C? Quem vai ser o A? De novo, cara, você está brincando comigo, né? Você está brincando comigo. Tá de gozação. Ou unir lá sobre delta x ao quadrado, pô, esqueceu de multiplicar a matriz, tá? Ó, pessoal, ó, isso é sério, vai. Ah, prof, cuidado, toma cuidado, pô. Você tem esse escalar aqui multiplicando a matriz, você multiplica todos os elementos da matriz, tá? Isso aqui vai dar, então, ni sobre delta x ao quadrado. O b vai ser igual a quê? A menos 2 ni sobre delta x ao quadrado. E o c vai ser igual a ni sobre delta x ao quadrado. Substituindo aqui, ó, no B, no AC, tá? Você vai chegar a esse resultado aqui. Mera substituição. Tá legal? Olha lá o alto valor. Esse sistema, esse aqui, esse sistema, oriundo da equação da difusão com a derivada espacial aproximada para aproximação centrada de segunda ordem, né? E condição de contorno de Dirichlet, chegamos a esse sistema. Agora a pergunta que não quer calar. Esse sistema é inerentemente estável? Ele é inerentemente estável? Não, não. Quem dá mais, quem dá mais. Ele é, pessoal. A parte real é negativa, cara. É, menor igual a zero. A condição necessária para que o sistema seja inerentemente estável é que a parte real de todos os autovalores seja menor ou igual a zero. Ali é menor ou igual a zero, pô. Não tem, não tem. Ué. A equação da difusão, os autovalores são reais, não positivos, tá? Então, esse sistema, oriundo da equação da difusão, com a derivada espacial aproximada utilizando a aproximação centrada de segunda ordem, condição de contorno de Dirichlet, é inerentemente estável. Faça a sua pergunta. É diferente.
Ela é diferente. Isso aqui é para matriz de banda simples, aquela outra é matriz de banda periódica, tá? Mas isso aqui é fornecido na prova. Então, nem esquenta a cabeça. Vamos lá. O B vale. É só você substituir aqui, cara. Isso aqui vai dar um menos cosseno de MP sobre M mais um. Vezes alguma coisa aqui que eu vou botar em evidência, provavelmente vai ser o menos 2 ni sobre delta x ao quadrado. Vai dar isso aqui. Só que isso aqui é o quê? Isso aqui é 2 seno ao quadrado. Dá. Peraí, 2 seno ao quadrado. Na metade do ângulo, né? Na metade do ângulo, ou seja, MP sobre 2 M mais um. Tá? Beleza? Viu de onde vem? Mas pode deixar que essa relação trigonométrica também é fornecida na prova, tá? Ok. Então, esse sistema, ele também é inerentemente estável, porque satisfaz a condição de estabilidade inerente, que é essa aqui, ó. Beleza? Olha agora aqui, eu normalizei o lambda por, vamos lá, por delta x ao quadrado e por ni, e aí ficou menos 4 seno ao quadrado de mπ sobre 2 m mais um, né? E aqui você tem a parte real, no eixo x você tem a parte real, do alto valor normalizado. No eixo y você tem a parte imaginária, do alto valor normalizado. E aí esse alto valor normalizado vai variar de quanto a quanto? De quanto? Hã? Claro que vai variar. Como não? Você vai variar o mzinho. O mzinho, ó. O mzinho vai de 1 até m maiúsculo. Então ele vai variar de menos 4 a zero, pô. Menos 4 a zero. Tá aqui, ó. Lugar geométrico aqui dos autovalores aí no eixo Y, não, mas vai variar no eixo X, na parte real, não positiva, tá? Beleza? Alguma dúvida, senhor? Vamos em frente. Agora, nós falamos de estabilidade de sistemas lineares de equações diferenciais ordinárias, certo? Agora vamos falar de estabilidade de métodos numéricos. Euler explícito, Runge-Kutta, trapezoidal, leapfrog, esses métodos. Eles serão estáveis se todos os sigmas forem menores ou iguais a 1. Tá legal? Ou seja, módulo de sigma k menor ou igual a 1. Todos os sigmas têm que satisfazer essa condição aí. Beleza? O sigma 1, sigma 2, sigma 3, todos eles têm que satisfazer isso aí. O sigma principal e os sigmas espúrios, tá? Todos eles. Então, o lugar geométrico do plano complexo sigma, e aqui, ó, eu coloquei a parte real de sigma no eixo x, e no eixo y eu coloquei a parte imaginária de sigma. O lugar geométrico é a região no plano complexo onde os métodos de integração são estáveis, é um círculo de centro na origem e raio unitário. Todo mundo enxergou isso? Não enxergaram? Se sigma for do tipo x mais yi, se x é um número complexo, no caso geral, sigma vai ser um número complexo, tá? O módulo de sigma é igual a quê? Módulo de número complexo. Raiz quadrada
x2 mais y2. Viram isso? Para satisfazer a condição de estabilidade, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Elevado ao quadrado, x2 mais y2 menor ou igual a 1. O que que é isso aqui? Equação do círculo. De centro na origem e raio de talho. Beleza? Então, essa é a região do plano complexo sigma onde os métodos numéricos são estáveis. Tá legal? Nós sabemos que a raiz principal. Vamos analisar a raiz principal, tá? Vamos analisar a raiz principal. A gente sabe que a raiz principal, ela tenta reproduzir a solução analítica E elevado a lambda h, certo? Então vamos imaginar um método. Esse método não existe, ou pelo menos ninguém até agora descobriu. Se você descobrir, me fala, porque, pô, um método que reproduza exatamente o E elevado a lambda h, tá? Isso seria um método de ordem infinita, né? Ele está reproduzindo exatamente o E elevado a lambda h. Então vamos ver o que acontece se o sigma 1 realmente reproduzisse exatamente o E elevado a lambda h. Vamos ver. Vamos considerar aqui um lambda real não positivo, tá? Então, vamos considerar aqui um lambda, por exemplo, real não positivo. Vamos considerar aqui um menos módulo de x, tá? É um lambda real não positivo, tá legal? Então, o sigma 1 ficaria igual a E elevado a menos módulo de x vezes h, tá? Variando h, quando h é igual a zero, quanto vale o sigma 1? Vale 1. Tá aqui, ó. À medida que você vai aumentando o passo de tempo, o que vai acontecer com a estabilidade desse método? O sigma 1 vai caminhar ó, aqui, ó, dentro da região de estabilidade. Dentro da região de estabilidade, aqui, ó. Ele vai caminhando para cá em direção à origem. No limite, quando o h tende a infinito, o sigma tende à origem, tá? Com esse método, seria um método incondicionalmente estável. Por que incondicionalmente estável? Porque para qualquer passo de tempo, ele é estável. Pode botar um H infinito aí, ó, tá? Ele seria estável. Tá legal? Isso para lambda real no positivo, que é o caso da equação da difusão, né? Agora, para um lambda complexo com parte real não positiva, ou seja, você tivesse aqui um lambda igual a menos módulo de x mais um yi, tá? Então, o sigma 1 seria igual a E elevado a menos módulo de x, h, vezes E elevado a YHI, tá? Então, isso aqui ficaria igual, sigma 1 seria igual a E elevado a menos módulo de x vezes h, pela fórmula de Euler, né? Cosseno de YH mais I seno de YH, tá? Quando é igual a zero, onde está o sigma? Está aqui, ó. À medida que você vai aumentando o H, para onde vai isso aqui à medida que você aumenta o H? Isso aqui vai para zero, né? Bom, isso aqui representa um vetor no plano complexo, onde o módulo dele vai para zero. E esse vetor, à medida que você vai variando o H, vai aumentando o H, esse vetor ele vai girar no plano complexo. Ele vai estar girando. E o módulo dele vai estar diminuindo. Olha aqui, ó. Aqui o vetorzinho aqui, ó. Para H igual a zero. Aí depois você vai aumentando o H, você vai aumentando o H, você vai aumentando o H, você vai aumentando o H. E ele vai espiralando em direção à origem. Olha só que bonito. Portanto, esse método hipotético, que ele não existe, né?
também seria incondicionalmente estável, tá? Incondicionalmente estável. Isso para um lambda complexo com parte real não positivo, tá? O método foi? Ele seria estável porque a raiz sigma está dentro da região de estabilidade. O módulo de sigma é menor ou igual. Essa aqui é a região de estabilidade, ó. Módulo de sigma menor ou igual. Esse círculo. Se a raiz sigma está sempre ali dentro, o método, para qualquer passo de tempo, o método é incondicionalmente estável. Tá? Agora, para lambda imaginário, que é o caso da equação da convecção. Lambda imaginário, ou seja, você teria um lambda igual ao yi, tá? E aí logo tem o sigma 1, que é o sigma 1, seria igual a E elevado a YHI, que é igual a cosseno de YH mais I seno de YH. Isso seria um vetor unitário girando à medida que você aumenta o H. Então, o que vai acontecer com a tua raiz sigma para H igual a zero? Ela está aqui em x igual a 1. À medida que você vai aumentando o H, ou diminuindo, aumentando, desculpa, à medida que você vai aumentando o H, olha o que vai acontecer com a tua raiz sigma. Ela vai ficar girando aqui na fronteira. Vai ficar girando, vai ficar girando. Satisfaz a condição de estabilidade? Satisfaz, porque a condição de estabilidade é módulo de sigma 1 menor ou igual a 1. Satisfaz a condição de estabilidade. Também seria um método incondicionalmente estável, tá? Para um lambda imaginário puro. Tá? Mas, infelizmente, a raiz sigma 1 ela não reproduz o E elevado a lambda H. Ele aproxima, né? Então, vamos ver o que, que acontece. É, vamos ver o que acontece, por exemplo, o Euler explícito. Está aqui a relação lambda sigma do Euler explícito para um lambda real não positivo. Ou seja, um lambda real não positivo. Lambda igual a menos módulo de x, né? E aí, portanto, o teu sigma 1 ficaria igual a quê? A 1 menos módulo de x vezes h. Tá? Quando h é igual a zero, onde está o sigma? Está aqui, ó. Tá? À medida que você vai aumentando h, olha para onde caminha a raiz sigma 1, à medida que você aumenta o h. Tá? Vai caminhando dentro da região de estabilidade. Se você aumentar muito o passo de tempo, ele sai da região de estabilidade e se torna instável. Estável. Porque saiu da região de estabilidade. Mas você sabe que existe um intervalo de passo de tempo onde você consegue estabilizar o método, que a raiz vai estar dentro da região de estabilidade. Módulo de sigma menor ou igual a 1. Entendeu? Mas se você aumentar muito o passo de tempo, o negócio fica instável. Tá legal? Infelizmente, os métodos explícitos ele têm esse comportamento, tá? Os métodos explícitos. É o exemplo aqui, o óleo do explícito. Vamos analisar agora. Depois a gente vai analisar em detalhe todos esses métodos. Só estou dando um exemplo aqui para vocês observarem. Está aqui o Ruge-Kutta de segunda ordem. Método Ruge-Kutta de segunda ordem para lambda complexo com parte real não positiva. Ou seja, o lambda é da forma menos módulo de x mais yi, tá? E aí você substitui aqui, né? O sigma 1 vai ficar o quê? 1 mais módulo de x mais yi, né? Vezes h mais meio de lambda, que é menos módulo de x mais yi elevado ao quadrado mais h2. Ou seja, nesse caso, o sigma é um número complexo, né? É um número complexo da forma, a gente pode chamar isso aqui da forma alfa mais beta-i, tá? Quando o h é igual a zero, o sigma vai ser igual a 1. À medida que você vai aumentando o passo de tempo,
Olha, a tua raiz sigma 1 ela vai caminhando dentro da região de estabilidade. Enquanto ele estiver dentro da região de estabilidade, é estável, tá? Mas se você aumentar demais, a raiz sigma sai da região de estabilidade e o método se torna instável, tá? Mas você sabe que existe um intervalo de passo de tempo, você consegue utilizar o Rudicuta de segunda ordem para resolver um sistema, né, um sistema linear de equações diferenciais ordinárias que possuam autovalores complexos com parte real não positiva. Ou seja, o que significa um lambda complexo com parte real não positiva? É um sistema com estabilidade inerente. A gente só analisa sistemas com estabilidade inerente aqui, tá? Vamos lá, o Runge-Kutta de quarta ordem. Runge-Kutta de quarta ordem para um lambda imaginário puro, um lambda imaginário puro. Então, isso aqui vai ser igual a YI, tá? Então, substituindo aqui, sigma 1 vai ficar igual a 1 mais YI, H, mais meio de I ao quadrado. Quanto vale I ao quadrado? Quanto vale I ao quadrado? O I é raiz de menos 1, tá? Poxa vida. O I é raiz de menos 1, tá? O I é raiz de menos 1. O I ao quadrado, quanto é que vale? Menos 1. O I ao cubo, quanto é que vale? Não, vai valer menos I, né? Vai valer menos I. É só multiplicar o de cima por I. Vai ficar I3 igual a menos 1. Aí é igual a menos I, tá? Quanto vale o I4? Vai valer 1, tá certo? É só multiplicar o de cima por I. Vai ficar I4 igual a menos I ao quadrado. E o I ao quadrado é menos 1, vai dar 1, tá? Então isso aqui vai ficar menos, menos Y2, H2. Deixa eu ver aqui, o cubo vai ficar menos também, vai ficar menos, só que imaginário, um sexto de Y3, H3I, né? Que o I elevado ao cubo é menos I, né? Por isso que vai ficar menos I aqui, mais 1 sobre 24, Y a quarta, o I a quarta vai dar 1, vai ficar Y a quarta, H4. Ou seja, o sigma é um número complexo da forma A mais beta I, tá? Quando o H é igual a zero, o sigma é igual a 1, à medida que você vai aumentando o passo de tempo, a tua raiz sigma vai caminhando aqui dentro da região de estabilidade, ó. Dentro da região de estabilidade, ó, que legal, tá? Mas se você aumentar muito o passo de tempo, a raiz sigma sai da região de estabilidade e o método, obviamente, se torna instável. Instável. Mas você sabe que existe um intervalo de passo de tempo que estabiliza o método, né? Estabiliza o Runge-Kutta de quarta ordem para você resolver o problema, um sistema com lambda imaginário puro, que é o caso da equação da convecção, né? Equação da convecção, esquema centrado, segunda ordem, condição de contorno periódica, os lambdas são imaginários puros, tá? Então, o Runge-Kutta de quarta ordem pode ser utilizado para resolver a equação da convecção, tá? Beleza? É, agora, raiz espúria. Raiz espúria, olha, você sabe que, veja bem, se o lambda, aliás, se o sigma é exatamente igual ao E elevado a lambda h, esse método, né, hipotético, que não existe, né, ele seria incondicionalmente estável. A raiz principal, ela tenta reproduzir o E elevado a lambda h, mas, infelizmente, o método não, por exemplo, o óleo explícito, o de cuta de segunda ordem, o de cuta de quarta ordem, eles não são incondicionalmente estáveis.
Porque se você aumentar muito o passo de tempo, a sigma sai da região de estabilidade, entendeu? Agora, a raiz escura, que não tenta reproduzir de forma alguma o E elevado a lambda H, o comportamento da raiz escura é completamente previsível. Tá? Completamente previsível. Tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Mas eu falei para vocês que existe, por exemplo, um intervalo de passo de tempo que estabiliza o método. Por exemplo, eu quero saber, no plano complexo lambda H, no plano complexo lambda H, é, aqui no plano complexo lambda H, eu botei a parte real de lambda H aqui no eixo X e a parte imaginária de lambda H no eixo Y. Tá legal? Beleza? É, eu quero saber os valores de lambda H para que o método de Euler explícito satisfaça a condição de estabilidade, para que o sigma caia dentro daquele círculo no plano complexo sigma, que os sigmas caiam dentro daquele círculo, centro na origem e raio unitário. Tá? Quais serão os valores de lambda H? Agora no plano complexo. Tá? Se lambda H é um número complexo, então vamos impor a estabilidade ao sigma 1, impor a condição de estabilidade ao sigma 1. Então vai ficar módulo de 1 mais lambda H menor ou igual a 1. Se lambda H é um número complexo da forma x mais yi, tá? Então módulo de 1 mais lambda H vai ser igual a 1 mais módulo de 1 mais x mais yi, tá? Quanto é que vale um módulo de um número complexo? Parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, tá? Impondo a condição de estabilidade, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Elevado ao quadrado, x mais 1 ao quadrado mais y2 menor ou igual a 1. O que é essa equação? É a equação de um círculo de centro em x igual a menos 1 e raio unitário. Essa bolota ali. É a região de estabilidade do método de Euler explícito no plano complexo lambda H. Qualquer lambda H que você pegar aqui, ó, a tua raiz sigma vai cair dentro daquele círculo. Estabilidade dos métodos numéricos, ou seja, aquele círculo dado por módulo de sigma k menor ou igual a 1. Entendeu? Qualquer, qualquer lambda H que você pegar aqui vai fazer o teu sigma cair aqui dentro no plano complexo sigma, no plano complexo sigma. Entendeu? Então é essa região de estabilidade. A propósito, nesse plano complexo lambda H, aonde estão os sistemas com estabilidade inerente? Qual é a definição, qual é a condição necessária para que o sistema seja inerentemente estável? Qual é a condição? Linear igual a zero. Então, nesse plano complexo lambda H, aonde está, onde estão os sistemas com estabilidade inerente? Hã? Não. Ó, lambda H menor ou igual a zero, tá aqui, ó. Pelo amor de Deus. Lambda H menor ou igual a zero, é a condição de estabilidade. A condição de estabilidade desculpa, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a condição de estabilidade inerente é a parte real. Eu me confundi aqui, desculpa. Confundi alhos com bugalhos, mas vou me corrigir para não estragar o vídeo. A condição de estabilidade inerente é que a parte real de lambda
seja menor ou igual a zero, concorda? Ou lambda H, que é você pegar o lambda e multiplicar por H. Então, nesse plano lambda H, os sistemas com estabilidade inerente estão no semiplano esquerdo, onde a parte real de lambda H é menor ou igual a zero. Qualquer lambda H que você pegar ali, no semiplano esquerdo, tem a parte real menor ou igual a zero. Entendeu? Beleza? Sempre, claro, é passo de tempo. Não, igual a zero, não, menor ou igual a zero. Não, a parte real, desculpa, a parte real, legal? A parte real de lambda H tem que ser menor ou igual a zero. Tudo bem? Qual é seu nome mesmo? Sim, é Maria Eduarda, é Maria Eduarda. O nome dela é Maria Eduarda. Nome diferente, é Maria Eduarda. Agora, métodos incondicionalmente estáveis. Quando é que um método é incondicionalmente estável, Maria Eduarda? Quando a condição de estabilidade é satisfeita para qualquer passo de tempo, entendeu? Qualquer H, o sigma vai cair dentro daquele círculo, a região de estabilidade no plano sigma, tá? Existem métodos incondicionalmente estáveis, existem os métodos implícitos de primeira e segunda ordem, pelo menos para equações lineares, de fusão e convecção que a gente está analisando aqui, lineares, tá? Sim, existem. São os métodos implícitos de primeira e segunda ordem. E de terceira ordem e quarta ordem? Não são incondicionalmente estáveis, tá? Então, o método implícito é um método bom de se trabalhar, né? Principalmente para resolver Navier-Stokes, né? Para alto número de reinos, tá? Você consegue trabalhar com passo de tempo bastante alto. O problema é que Navier-Stokes é uma equação não linear. Então, essa análise aqui não dá para extrapolar, porque como Navier-Stokes é não linear, você tem outros tipos de instabilidade lá, tá? Mas, de qualquer forma, você consegue trabalhar. Você não vai. Esses métodos não serão incondicionalmente estáveis para o Navier-Stokes, mas pelo menos você consegue trabalhar com passo de tempo bastante alto, tá? Os métodos implícitos. Então, todos os sigmas. Olha, a gente está falando isso para isso aqui, ó. Para isso aqui. O que, que é isso aqui? O que, que significa ali? O que, que significa isso aqui? Sistema linear de equações diferenciais ordinárias inerentemente estável, tá? Ou seja, semiplano esquerdo do plano lambda H, tá? Então, se para um sistema com estabilidade inerente, todos os sigmas, principal e espúrios, satisfazem a condição de estabilidade do método numérico, que é módulo de sigma menor ou igual, para qualquer passo de tempo, o método será incondicionalmente estável, tá? Vou repetir. Para sistemas com estabilidade inerente, se a condição de estabilidade, módulo de sigma menor ou igual, é satisfeito por todos os sigmas, para qualquer passo de tempo, o método será incondicionalmente estável. Tá legal? Exemplo, o Euler explícito. Olha a região de estabilidade do Euler explícito. É todo plano complexo, plano da H, menos aquela bola branca ali. Veja que o método de Euler implícito é estável para qualquer sistema com estabilidade inerente que está localizado no semiplano esquerdo. Os sistemas com estabilidade inerente estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Parte real de lambda menor ou igual a zero. Como a região de estabilidade do Euler implícito é todo plano complexo menos aquela bola, então o Euler implícito ele é incondicionalmente estável para qualquer sistema com estabilidade inerente. Qualquer sistema que tenha o lambda H no seu plano esquerdo. Também, também seria estável. Mesmo naquela bolota branca ali.
Mas a gente está interessado aqui em métodos, sistemas incondicionalmente estáveis, tá? Desculpa, sistemas inerentemente estáveis. Inerentemente, eu falei do sistema de equações lineares diferenciais. Sistema, sistemas lineares de equações diferenciais ordinárias. A gente chama de estabilidade inerente. Estabilidade do sistema, quando a solução transiente é limitada quando o passo tem infinito, quando o tempo tem infinito, tá? O que eu falo de incondicionalmente estável é o método numérico. Você pode trabalhar com qualquer passo de tempo que ele vai ser sempre estável, incondicionalmente. Ou seja, independente do passo de tempo, ele vai ser estável. Entendeu? Entendeu a diferença? Tá? Agora, métodos incondicionalmente instáveis. Existem métodos incondicionalmente estáveis. Métodos que não tem jeito. Você não consegue estabilizar de jeito nenhum. É aquele exemplo lá, o método multistep linear de dois passos consistente, explícito de terceira ordem. Aquele que nós analisamos na aula passada, se não me engano. Olha o palavrão aqui, ó. Método multistep linear de dois passos, consistente, explícito de terceira ordem. Olha aqui, ó. Lembra que nós analisamos na aula passada? Ele é incondicionalmente estável. Ele é de terceira ordem. Ou seja, alta ordem não implica em estabilidade. Tá legal? Por quê? Porque ele tem uma raiz espúria ali que está esculhambando a situação. Tá? Você vê que nesse método, nós vimos anteriormente que ele reproduz a solução analítica, que é o E elevado a lambda h, até o termo de terceira ordem. Mas a raiz espúria é completamente doida. Olha o que acontece aqui no plano sigma, o comportamento dessas duas raízes. Olha aqui, ó. A raiz principal é sempre estável, mas a raiz espúria é sempre instável. Não tem como você estabilizar esse método, tá? Aí o cara que não fez a disciplina do professor Juan, do método de matemáticas, né? Aliás, hoje em dia, o pessoal está usando muito pacote comercial, né? Aqueles enlatados americanos, você não sabe o que tem dentro, você usa, né? Você usa sem saber, né? O que tem lá dentro. Então, hoje em dia, todo mundo usa isso. Mas antigamente, na minha época, a gente tinha que desenvolver o nosso código, tá? Então, imagina um cara que vai desenvolver o código dele, né, para resolver na missão, que diz assim, pô, terceira ordem, né? Vou pegar esse método aí e vou botar para quebrar, né? Ele vai ter problemas sérios, né? Ele vai ter problemas sérios. Porque esse método vai ser incondicionalmente instável, ele nunca vai conseguir estabilizar esse negócio. Não tem passo de tempo que estabiliza isso. Porque a raiz sigma 2 espúria está sempre fora da região de estabilidade. Tá legal? Então, se você quiser desenvolver teu software, né? Se você não for viciado em latado americano, né? Então você vai. Essa disciplina aqui é importante, tá? Isso é tipo de. Ele chama aqui de estabilidade catastrófica, né? Estabilidade catastrófica. Não tem passo de tempo que estabiliza essa droga aí, tá? Então, é isso aí. Pessoal, exercício. Considere o sistema de equações diferenciais ordinárias abaixo. D, vetor U dt, igual a matriz A vezes vetor U mais um vetor F constante. A matriz A tem elementos constantes e o vetor F é constante. Está aí a matriz A e o vetor F, tá? Usando a relação lambda sigma dos métodos Euler explícito, Euler implícito e Markov, encontre os limites de estabilidade H do sistema, tá? Então, você tem que pôr a condição de estabilidade para os três métodos. Mas, primeiramente, o que você tem que determinar para você poder fazer isso?
O que que você precisa do sistema para você conseguir fazer a análise da estabilidade? Hã? 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 Do Lambda. É a Maria? É Maria Eduarda. Grande é Maria Eduarda. Olha, o Patrick até hoje está sofrendo, viu? O Patrick sofre até hoje. E Maria vai pegar, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Chegou. Faltou, né? Chegou atrasado pra caramba. Gabriel Fonso. Lucas Moraes Rocha não chegou, não, né? Você não respondeu a chamada? Não respondeu, não, cara. Eu sei que você estava aí. Quase que leva falta aqui, pô. Tem que levar falta. Matheus Faria não chegou, mas de qualquer jeito vai levar falta. Rafael Jardim chegou atrasado, né? Bem, depois de 30 minutos. Chegou. Ricardo Almeida também, bem atrasado, depois de 30 minutos a falta. Thiago Cerqueira, nunca veio. Roberta, não está aí. Mas você vai ganhar presença na segunda aula. Eu faço duas chamadas, tá? Então tem que determinar os autovalores, pô. Se você quer fazer análise de estabilidade, determine os autovalores para jogar lá no sigma, impor a condição de estabilidade e determinar o intervalo de passo de tempo, tá? Então vamos lá determinar os autovalores da matriz. Lembre-se que para você determinar os autovalores, você tem que calcular o determinante de A menos lambda I, determinante, e igual a zero. Lembra disso? Problema de autovalor e autovetor. E aí você determina os lambdas. Aí eu te digo o seguinte, se você usar Sarri, você vai se complicar um pouco. Minha sugestão é você usar o método de Laplace aplicado a essa coluna aqui, tá? O método de Laplace. Use o método de Laplace. Não use Sarri, não, tá? Porque aí você vai chegar num polinômio que você vai enxergar que dá para fatorar o lambda, o lambda mais 2. Lambda mais 2. Você consegue fatorar, aí sobra uma equaçãozinha de segundo grau, tá? Então, vamos lá, tentem, por favor, determinar os autovalores. Pessoal do YouTube, vou interromper aqui. Aliás, não precisa nem falar isso, né? Porque eu vou juntar, mas eu vou parar a gravação aqui. Pessoal do YouTube, nós utilizamos o método de Laplace, né? E determinamos aqui os autovalores, né? Em geral, a gente numera dessa forma, do maior para o menor, tá? Então, lambda 1 vai ser igual a menos 0,111, lambda 2 vai ser igual a menos 2, botei dois sinais de igual aqui. E lambda 3 igual a menos 9,889, tá? Então, o lambda que vai determinar a estabilidade do método vai ser o mais negativo, tá? Rigorosamente falando, você teria que fazer análise para os três valores, para os três lambdas, e fazer a interseção entre os intervalos, tá? Mas eu garanto para vocês que o mais negativo vai determinar a estabilidade do método, tá? Então, basta só fazer para o lambda 3. Então, analisando aqui o Euler explícito para determinar o intervalo do passo de tempo h, então temos aqui a relação lambda sigma, né, do Euler explícito, substituindo lambda, então sigma vai ser igual a 1 menos 9,889h, tá? Impondo a condição de estabilidade, módulo de sigma menor ou igual a 1, então ficaremos com o módulo de 1 menos 9,889h menor ou igual a 1, tá? E todo mundo
sabe que se o módulo de x é menor ou igual a 1, isso implica que o x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Tá? Então, a gente abre esse módulo aqui e chega aqui 1 menos 9,889h maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Aí você tem que analisar os dois lados separadamente. Analisando o lado direito, tá? Analisando o lado direito. 1 menos 9,889h menor ou igual a 1, né? Dá para cortar o 1 aqui, ó. E aí, h maior ou igual a zero, tá? Então, h maior ou igual a zero. Analisando o lado esquerdo, 1 menos 9,889h maior ou igual a menos 1. Isso aí dá para você jogar esse cara aqui para a esquerda, e jogar esse cara aqui para a direita. Você vai ficar com 9,889h menor ou igual a 2. Isso aqui vai ser aproximadamente h menor ou igual a 0,2. Fazendo a interseção entre h maior ou igual a zero e h menor ou igual a 0,2, o intervalo de estabilidade do método vai ser igual, vai ser 0 e 0,2. H entre 0 e 0,2, tá? Façamos agora o Euler implícito. Euler implícito. Está aqui a relação lambda-sigma do Euler implícito. Substituindo aqui o valor de lambda, sigma vai ser igual a 1 sobre 1 mais 9,889h, tá? Impondo a condição de estabilidade, módulo de 1 sobre 1 mais 9,889h menor ou igual a 1. Abrindo o módulo, né? 1 sobre 1,989h maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1, tá? Analisando o lado direito, agora eu vou considerar aqui que o h tem que ser maior ou igual a zero, tá? Para simplificar a nossa análise. Então, h, realmente, nós só temos interesse em h maior ou igual a zero, tá? Então, do lado direito, nós vamos ficar com 1 sobre 1 mais 9,889h menor ou igual a 1. Como h é maior ou igual a zero, o denominador é positivo, sempre positivo. Então, você pode jogar isso aqui, multiplicando aqui, tá? E aí você vai ficar com 1 mais 9,889h maior ou igual a 1. Só para você cortar aqui o 1, h maior ou igual a zero. Beleza? Do lado esquerdo, 1 sobre 9,889h maior ou igual a menos 1. Assumindo também que o h é maior do que zero, né? Que é o que nos interessa. Isso aqui a gente joga para cá. E aí vamos ficar com 1 mais 9,889h maior ou igual a menos 1, né? Podemos jogar esse cara aqui para cá. Aí você vai chegar que h é maior ou igual a 0, menos 0,2, tá? Então, aí como nós consideramos de início que o h é maior ou igual a zero, a gente vai considerar também que, nesse caso aqui, o que vai interessar é h maior ou igual a zero, tá? E aí, fazendo a interseção, né, você vai chegar que para a estabilidade basta que o h seja maior ou igual a zero, né? Ou seja, qualquer passo de h positivo, o método é estável. Ou seja, o método de Euler implícito, ele é incondicionalmente estável, tá? Vamos ao método de McCormack, né? Então, temos aqui o método, a relação lambda-sigma, né, do método de McCormack, substituindo aqui o valor de h, né? Então, vou ficar com sigma igual a 1 menos 9,889h mais 9,889 ao quadrado, H2 sobre 2, tá? Impondo a condição de estabilidade, tá aqui a condição de estabilidade, não vou repetir toda a expressão, tá? Abrindo, então vamos ficar aqui 1 menos 9,889h mais 9,889 ao quadrado H2 sobre 2, maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Analisando o lado direito, dá para você cortar aqui esse cara aqui, você vai chegar a essa inequação do segundo grau, que tem duas raízes, né? Uma raiz vai ser zero e a outra raiz vai ser igual a 0,2, tá? Aqui vai ser zero. E uma parábola com concavidade voltada para cima, né? Que o coeficiente aqui é positivo, né? É uma parábola sorridente, né? Ela vai passar por aqui assim, tá? Como eu quero
que seja menor ou igual a zero, eu tenho que pegar essa parte aqui, ó. Ou seja, H entre zero e 0,2. Ele é equação de segundo grau, tá? Analisando o lado esquerdo, então vai ficar 9,889 ao quadrado, H2 sobre 2, menos 9,889H, mais 1 maior ou igual a menos 1. Você vai chegar a essa equação de segundo grau, tá? E aí, se você calcular o delta vai dar negativo. O delta vai ser negativo. O que que significa isso? Significa que o passo de tempo é complexo? Não, não interessa. Mas aquele pessoal que não vem à aula, chega atrasado, fica de papo, vai fazer lanchinho, ele vai chegar na prova e vai querer dizer que o passo de tempo é complexo, no intervalo, tal, né? Não, sabe o que significa isso? Significa que a parábola, que também é uma parábola sorridente, porque aqui o coeficiente aqui é positivo, ela não corta o eixo x. Como eu quero maior ou igual a zero, qualquer h satisfaz. Qualquer h, isso aí vai ser positivo. Entendeu? Ou seja, nesse caso, como o delta é menor do que zero, menor ou igual a zero, menor do que zero, e a parábola é uma parábola sorridente, ela não corta o eixo, ela não corta o eixo x e ela está acima. Ou seja, qualquer valor de h, isso daí vai ser positivo, tá? Ou seja, h pertence aos reais, tá? Qualquer valor real satisfaz. Fazer interseção entre esse cara aqui e esse cara aqui, tá aqui, a região de estabilidade do método de Macomer. Tá legal? Beleza? Então, por favor, não façam H complexo na prova, tá? Fala de H complexo. Isso é um absurdo, tá? É erro comum na prova, tá? Erro comum na prova. O cara chegar aí. Beleza, senhores? Oi. Desconfio da parábola? Das raízes sigma, lambda, isso aí? Se eu vou pedir isso para você fazer na prova, é interessante, né? Para você saber se o método vai funcionar ou não, tá? É interessante. É, e terminamos hoje. Graças a Deus, minha bateria não descarregou. E para o pessoal do YouTube, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula aí. Valeu, tchau.